paz do Senhor a todos que nos acompanham nesse canal, Andando com a Bíblia. Sou Sebastião Paulino, né? E estou mais uma vez gravando esse vídeo falando sobre a carta de Paulo a Filemon. Já terminando, essa é a última carta de Paulo, das cartas paulinas. E hoje nós falando sobre o perdão. Essa carta trata muito do perdão. E nós vemos também um escritor muito famoso, né, que fez uma certa comparação ou uma expressão, né, o C.S. Lewis, né, que ele disse que toda pessoa diz, né, que o perdão é uma coisa maravilhosa, mas até que tenha algo a perdoar. Nem sempre é fácil, né, pedir ou oferecer perdão. Eu não sei qual é mais difícil. Se é pedir perdão ou se é perdoar. Eu acredito que perdoar seja mais difícil, porque perdoar você tem que tirar a mágoa, e pedir perdão você tenha coragem, você pede perdão, mas perdoar você tem que arrancar de dentro de você e jogar fora aquela mágoa, e você conseguir olhar para a pessoa, amar a pessoa, né, como antes. Então, eu sei que é difícil. Então, Filemon, a carta de Paulo a Filemon é uma carta que nos dá uma ilustração, né, sobre o preço de oferecer perdão. Ou a carta, ela é uma ilustração sobre o preço de pedir ou oferecer o perdão. Então ele fala sobre o preço que você paga para isso. Então Paulo escreveu essa carta entre o ano 60 a 62, quando ele estava preso em Roma. Pela primeira vez que Paulo foi preso entre 59 e 62, pela primeira vez em Roma, e no ano 60 a 62, Paulo escreve essa carta a Filemon. Veja que quando você olha, então Paulo escrevendo essa carta entre 60 e 62, né, para Filemon, e Filemon era um membro da igreja de Colosso, tá? Essa expressão que nós estamos fazendo aqui nessa introdução, talvez você nunca encontre em outros lugares, né? Então veja, então Filemon era membro da igreja de Colosso, né? Paulo ainda estava preso em Roma, quando ele escreve essa carta. Então, quando Paulo estava preso entre 59 e 62, ele veio a conhecer Onésimo. Onésimo é o escravo de Filemon, que estava fugitivo e foi parar lá em Roma. Talvez ele foi à procura de Paulo, porque ele conhecia Paulo, que Paulo era amigo do seu senhor, né, de Filemon. Então Paulo aconselha Onésimo a voltar, né, a voltar para Filemon. E agora Paulo envia Filemon de volta ao seu senhor. Quem que levou ele? Então veja aí. Então Paulo envia Onésimo a Filemon, e também ele envia uma carta junto. Então foi Tíquico, né? Tíquico foi o que levou essa carta e conduziu também a Onésimo até Filemon. Agora nessa carta, né? Nós vemos que Paulo faz umas colocações ali, dizendo: perdoa Onésimo, o escravo, coloca na minha conta. Então veja, talvez essa carta tenha sido entregue por Tíquico. Então quer dizer, não é confirmado, né? Não se afirma, mas é bem provável que seja Tíquico que levou a essa carta também à igreja de Éfeso e à igreja de Colosso. Tanto levou essa carta para Onésimo, a Filemon, quanto levou para as igrejas, né, para ser lido na igreja. Agora, lá na carta a Filemon, você vai encontrar que há uma súplica por clemência. Paulo esperava que Filemon se tornasse o exemplo vivo da graça que o Onésimo já havia recebido por meio de Cristo. Então,
agora Paulo espera de Onésimo, ou espera de Filemão, que ele, como um cristão, né, como um membro da igreja de Colosso, provável seja aí algum cooperador da igreja, ele agora, Paulo espera que ele seja exemplo, né, que ele seja um exemplo vivo, que desse agora, e outra, Onésimo fez muito males, né, a Filemão, e por isso nós não sabemos até o quanto houve o prejuízo, mas Paulo diz para ele colocar na conta dele, porque para lembrar do que foi perdoado também a vida dele. Então, por isso, a carta de Paulo a Filemão, ela é bem curtinha, ela tem apenas um capítulo e você pode ler e reler e ver o amor, né, a importância, né, do perdão, você vê a importância tanto para quem recebe o perdão, tanto para quem oferece o perdão. Então, eu acredito que quem oferece o perdão é mais gratificante. Quem oferece o perdão é mais gratificante. Por isso, você sente um alívio, você sente uma paz, você sente uma comunhão com Deus sendo renovada. Por isso, a carta de Paulo a Filemão é um exemplo muito grande para a nossa vida. Homens egoístas, orgulhosos, arrogantes, como somos a nossa geração. Então, por isso, precisamos, né, ler a carta de Paulo a Filemão para nós vermos, né, um exemplo para a nossa vida. Fique com Deus e até o próximo. A próxima agora, a carta aos Hebreus.